Quer comprar camisa social de qualidade? A Charleville é uma camisaria brasileira que tem tecido bom, caimento certo e que vai te acompanhar desde de manhã no trabalho até a noite no jantar, sem parecer que você apareceu o dia inteiro trabalhando. E usando o cupom CASTRIO no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, você tem um desconto exclusivo. Aproveite. Jones Manuel esteve aqui em nosso podcast. Gravamos com ele na manhã de sábado. Foi um podcast rápido, mas já quero antecipar para vocês. Esse podcast provavelmente ele vai ao ar na quinta-feira. Estava separando as capas, dando uma olhadinha de como é que foi o podcast ontem. Mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre a vinda do Jones Manuel aqui pro nosso podcast, né? Primeiro de tudo, quero falar uma parada que é muito legal. É muito importante dizer que esse podcast só existiu porque muitas pessoas foram pedir pro Jones Manuel, não, foram trocar ideia com ele, foram mandar mensagem, já estavam mandando mensagens pra ele há tempo, pra ele colar no nosso podcast. Mas é muito engraçado como as coisas acontecem, porque o Jean Willis esteve aqui no nosso podcast, gravamos um podcast polêmico, foi muito criticado por algumas pessoas, mas olha que curioso que é, a fala do Jean Willis dentro do nosso podcast acabou ajudando mais o podcast, mesmo sendo criticado, do que ajudando. Por quê? O Jean Willis fez umas falas pro MBL, fez umas falas sobre o Jones Manuel, falou um monte de coisa. Esse podcast, essas falas que ele fez com o MBL repercutiu num monte de gente. Então muita gente veio a conhecer o nosso podcast justamente por conta da repercussão e dos reacts que tiveram ao redor dessa fala dele. A fala que ele fez do Jones Manuel fez esse podcast cair nas mãos do Jones Manuel. No Jones Manuel e numa galera da... Pô, quantas vezes eu já falei Jones Manuel? Tô ficando meio doido. E uma galera da esquerda. Inclusive foi isso daí que eu mandei mensagem pro Jones. Falei, Jones, pô, tu reagiu aí, bora aqui, cola pra gravar. E ele falou, pô, o pessoal já tava pedindo, vamos marcar. Então, essa é uma parada que eu acho que é importante dizer, que as pessoas às vezes não entendem. Isso aqui é muito difícil de explicar, né? Mas às vezes, quando a gente tá pensando num podcast, a gente não tá pensando só no convidado que a gente tá trazendo. Isso é muito maluco. Eu tô pensando, às vezes, numa linha editorial que a gente tá criando. E, às vezes, inclusive, tipo assim, se eu chamar esse maluco, eu consigo abrir as portas pra chamar outras pessoas. Ou se esse podcast com esse cara for bem e tiver uma boa repercussão, outras pessoas da mesma área podem olhar esse podcast e podem falar, pô, esse é um lugar legal pra ir, porque fulano já veio nesse podcast. Então, todo podcast nosso, ele tem um cálculo meio invisível, né? Que é um cálculo de qual que é o ganho invisível que tem junto com o nosso podcast, né? Quem a gente traz depois, o quanto que ele reverbera com algumas pessoas depois. E acho que esse do Jean Willis é um pouco mesmo daquilo que eu tinha falado quando a galera veio criticar, falando assim, pô, essa é uma linha que a gente sabe que pessoas acabam vendo, acabam vindo. É quase como se fosse um networking de certa forma, mas nem tanto, porque o networking é muito mais você conversar, né? É mais você criar um espaço que outras pessoas olham e falam assim, pô, quero ir nesse podcast do mesmo jeito que esse cara foi, né? E funcionou muito legal, né? Quanto ao papo com o Jones Manuel, já vou avisar pra vocês aqui, ó. Foi primeiro de tudo, uma galera criticando aqui já no... não, essa galera de esquerda eu passo, tal. Gente, o mesmo convite que eu estendi pro Jones Manuel, a gente fez pra Renan dos Santos, a gente tá fazendo pra uma galera, pro Kim, tá ligado? A gente fez uma galera da direita, a gente tá fazendo esse mesmo convite. Aí a galera às vezes aceita, às vezes não aceita, às vezes não tem agenda pra mim gravar aqui. E aí, eu não tenho muito o que fazer, né? Eu não controlo muito a agenda dessa rapaziada. Mas já chamei Kim, já chamei Renan, já chamei outras pessoas da direita também. E outras pessoas até mesmo da esquerda que não leram comentário, não leram a mensagem, não quiseram vir. E aí a gente tá tentando, através de assessoria, através da nossa produtora, através de tudo, a gente tenta. Nossa parte aqui a gente faz, tá? Então, antes de vocês começarem a reclamar, meu Deus... Gente, por exemplo, muita gente pede o Thiago do Brasão de Armas aqui. Pô, a gente já mandou uns 4 e-mails diferentes pra eles, e mensagem, e nada ainda, né? Eu posso tentar mandar de novo, mas assim, eu tenho tentado, né? Muita gente aqui que vocês pedem, eu já tentei. Wesley Delanogari, já pedi mais de uma vez, já chamei mais de uma vez. Teve o Pedro Calabres, um monte de gente que a gente chama, mas aí a agenda dos caras não bate, os caras não têm tempo. E aí eu entendo que a vida é muito corrida, né? E nós somos um podcast muito pequenininho, né? A gente é um canal pequenininho ainda, e a galera... Às vezes pra eles não faça tanto sentido vir num podcastzinho de um canalzinho de 400 mil inscritos, né? E aí parte do nosso trabalho é fazer com que o nosso podcast vá ficando cada vez mais relevante
ao passo de tornar nossas propostas irrecusáveis, né? Acho que essa que é a grande questão, um grande trabalho que a gente precisa fazer, né? Porque quando era no manual, que tinha muitos inscritos, a galera aceitava mais fácil. Hoje, a galera já dá uma reclamadinha, né? Pedro Loso já chamamos também. Então, assim, nossa parte estamos fazendo. Quanto ao Jones Manuel, o podcast Pedro Nogueira já chamamos também. Então, assim, é gente que eu já... Gente, não vou ficar falando todo mundo que eu já chamei aqui e não quis vir, aí eu fico... A lista é maior do que pessoas que vieram, tá? Dito isso, Jones Manuel, o podcast nosso foi curtinho. Ele tava aqui numa passagem pra gravar outros podcasts. Tinha pouquíssimo tempo na agenda dele. A gente acabou gravando com ele num sábado de manhã, antes dele voltar pra cidade dele. Então a gente teve ali menos de 2 horas de podcast com ele. Acho que pra um cara que fala bastante, que tem uma fala que às vezes precisa explicar, a gente conseguiu até destrinchar bastante assunto. Eu fiquei bem satisfeito com o podcast que a gente gravou, dada a limitação que a gente teve. Mas é uma parada que faz parte, né? De novo, falar isso pra vocês, que é a coisa que a gente precisa ter, que é ser muito feliz com as oportunidades que a gente tem, né? Seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, a oportunidade de poder fazer uma entrevista, de poder falar com essa galera, a gente tem que tirar o máximo que a gente consegue do tempo que a gente tem, né? Já entrevistei o Zayn Bolt e tive 10 minutos com ele. Já entrevistei algumas celebridades, o Brendan Fraser, tive 5 minutos com ele. Já entrevistei o Ryan Reynolds, tive 5 minutos com ele. Então a gente tá muito acostumado a trabalhar com essa pressão de tempo, né? Você tem X de tempo, tem que fazer tal. E aí, às vezes você tem que fazer um pouco de milagre, isso é parte da profissão. Nossa conversa bem polêmica. Já deixo avisado pra vocês aqui. Teve falas sobre Lula, sobre esquerda. Teve falas sobre direita também. Teve falas sobre STF. Essa parte daí eu acho que foi uma parte bem polêmica mesmo, assim. Acho que vai surpreender muita gente o papo que a gente teve sobre STF. Falamos um pouquinho também sobre crise de moradia em São Paulo. Tiveram muitos temas bem relevantes aqui, temas que eu já discuto bastante no canal. E, novamente, né, eu gosto muito de trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, até mesmo para entender a visão que as pessoas têm, né? Então, quando você conversa com um cara que é mais da direita sobre um assunto, você conversa com outro cara que é mais de esquerda sobre um assunto, você tem uma gama de visões, né? Você entende como as pessoas entendem de diversos lados, como é que as pessoas pensam, por onde passa o raciocínio deles, né? Uma pessoa que defende privatização, outra que não defende privatização. E aí eu acho que às vezes a formação de uma opinião, ela vem às vezes no meio desse meio termo, entendeu? Eu sou uma pessoa que até mesmo por conta da minha profissão, acho muito difícil falar, tipo, o certo é tal, o certo é tal, porque às vezes nem tanto é a minha necessidade aqui nesse canal, né, a minha vontade nesse canal, né, eu bato em algumas coisas, critico muitas coisas, mas eu acho que às vezes a gente precisa entender que muitas pessoas vão ter uma visão errada de mundo, né, ou uma visão errada, vai ser uma versão diferente do mundo e isso não é uma visão errada do mundo, sacou? Pode ser errado talvez pro seu conceito, mas assim, as pessoas vão ter essa visão diferente e também que seja uma visão errada também, né? Acho que é uma parte importante falar. A gente tem que conviver com elas, né? E acho que pessoas que são muito relevantes no debate, né? Pessoas que movimentam tanto, como é um Jones Manuel, como é um Renan de Santos, como é sei lá, um próprio Nicolas Ferreira, como é essa galera que é grande e tal, para um momento tão importante da política, que é um ano de eleição, é galera legal de trocar uma ideia, é um desafio bom como jornalista pra mim, gosto muito de criar novos desafios. Ao mesmo passo também que a gente tá falando com pessoas diferentes, de áreas diferentes, pra falar de coisas diferentes que eu gosto, né? Vocês sabem como eu gosto de discutir urbanismo, como eu gosto de discutir arquitetura. A gente trouxe o Gabriel aqui, a gente vai trazer um cara bem grande bem grande não, mas um cara que tá fazendo bastante sucesso no YouTube falando de urbanismo. Então vocês se preparem, que é um cara que vocês têm pedido muito também. E o papo foi muito bom com o Jones Manuel. É um podcast curtinho em relação aos podcasts que a gente faz aqui no canal, mas acho que foi bem relevante e acho que vai ser um bom podcast pra gente abrir porta para novos convidados, para novas pessoas virem aqui. Fiquei bem satisfeito, fiquei bem feliz. E agora é colocar esse programa no ar. Essa semana temos mais gravações, né? Também irei gravar com o Caio Delacqua essa semana. Vou no podcast do Caio Delacqua, né? Ele veio ao meu podcast, agora eu vou no podcast dele. Então vamos fazer essa troca aí gostosa. E conseguimos produzindo conteúdo, gente. São 7 vídeos ou mais todo dia. Passinho, é aquele papo que eu falo pra vocês, né? Constância, recorrência, cabeça baixa, trabalhando, sem querer pegar o que é dos outros. Tem muita gente aí que gosta de pegar o que é dos outros, né? E falar que... inventar desculpinha. Aqui não tem isso, mano. O que é meu, o que é do homem, o bicho não come. Tá ligado?
Quer fingir que é seu? Pega aí, finge que é seu. E o nosso aqui a gente tá construindo devagarzinho, com muita qualidade, com muita frequência, com muita recorrência, com um time talentosíssimo aí. E, mano, seguimos fortes. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite. Canal Edson Castro Oficial. Curte, compartilha, se inscreve, é nóis. Valeu.